tiver algum efeito, alguma impressão. Me conhece, Márcio Iga, terapeuta de São Paulo, capital, especializado em autoconhecimento, onde a gente trabalha com algumas terapias como radiestesia cósmica, constelação familiar, investigação de consciente, Shambhala, reflexologia, Reiki, terapias voltadas para o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Agora é contigo, Valdo Falso de Araújo, o bruxo de Uberaba. Gratidão, Márcio, gratidão a todos que vão estar nos ouvindo, né? Os que estarão nos ouvindo no futuro. E eu sou Valdo Falso de Araújo, residente em Uberaba. Trabalho com terapias espirituais, entre elas trabalho com a PR, psicoterapia reencarnacionista, apometria, Barra-Axis, Reiki e outras terapias. E também dou cursos, né? Sou mestre Reiki, então trabalho com iniciação Reiki, dou curso de apometria básica e aprofundamento, cursos de PR pela Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. E agora, nesse momento, nós estamos com uma turma de apometria básica, uma turma de aprofundamento iniciando agora final do mês. E estamos iniciando a formação de Reiki, agora parece que dia 26 de setembro. E em outubro, 7 de outubro, nós vamos estar iniciando uma turma de homeopatia, módulo 1, né? Então, são essas as terapias que eu mais trabalho e também os cursos. E gratidão ao Márcio por nos permitir, né, esse momento de estarmos aqui juntos, podendo falar um pouquinho ou trazer um pouco dessas informações do que vem a ser miasmas. Nós falamos do miasma do cancerinismo, né? E aqui, para curar, o homeopata trata o miasma do qual os sintomas dependem. Quando o miasma é curado, os sintomas primários e secundários desaparecem espontaneamente, né? Então, o que acontece? O que eu falei nas outras lives, a gente, enquanto homeopata, nós procuramos identificar o miasma em que a pessoa está vibrando, né? E, a partir desse miasma em que ela se encontra, a gente inicia o tratamento no sentido de drenar esse miasma. Consequentemente, à medida que você drena o miasma, você consegue atingir pontualmente as queixas que a pessoa nos traz. E ao atingir pontualmente essas queixas, muitas vezes nós chegamos a trabalhar, chegamos a curar, né? Chegamos a despertar o campo energético daqueles sintomas primários e secundários que levaram ao adoecimento que a pessoa... o adoecimento que fez com que a pessoa nos procurasse, né? É por não ser essa a forma de tratamento utilizado pelos médicos da velha escola, ou seja, da alopatia, que o homeopata encontra muitas vezes os sintomas primários já destruídos pela aplicação de remédios externos, ou seja, supressão dos sintomas. E depara-se com sintomas secundários difíceis de tratar que causam doença crônica. Então, normalmente, quando a pessoa nos procura, né, com uma determinada doença, essa doença ela pode estar camuflada pela supressão de uma doença anterior. E nós sabemos, a literatura nos mostra, e a gente confirma isso no nosso dia a dia, né? A cura, ela vai descendo os miasmas, né? A ordem dos miasmas, ela vai descendo e à medida que vai descendo, vão
aparecendo, vão reaparecendo, vão ressurgindo doenças muito antigas. Então, inicialmente, nós temos, vão aparecer durante o tratamento, vão aparecer doenças numa escala de regressão, né? Então, tipo, a pessoa chega para você com um problema cardíaco, e aí, à medida que você vai tratando desse problema cardíaco, aparece, suponhamos, uma dor no braço, né, uma dor no cotovelo. Estou inventando aqui, só para poder explicitar isso aqui. Aí você continua tratando essa dor do braço, agora passa para o quadril, aí dali a pouco, do quadril, essa dor passa para o joelho, aí do joelho passa para o pé, aí do pé ela desaparece. Quando ela desapareceu do pé, o problema cardíaco também desapareceu, certo? Então, o que acontece? Foi voltando, né? E aí você vai conversar com a pessoa, você consegue fazer com que ela se lembre que há 20 anos passados ela teve um problema no pé. Suponhamos, ela quebrou o pé. E aí ela ficou com esse pé engessado, suponhamos, durante 40 dias. E aí, durante esse período que ela ficou com o pé engessado, ela forçava muito caminhar e etc. E deu um desgaste no joelho. Aí ela foi tratar esse desgaste do joelho. Aí ficou de repouso, de perna para cima, tal, não sei o quê. Acabou afetando o quadril. E aí você vai vendo que houve uma evolução. A doença, ela foi subindo, né? Do pé, foi subindo, subindo, até chegar e agravar o coração. E chegou a agravar o coração por conta de quê? Por conta dos medicamentos, dos analgésicos, dos antibióticos que ela foi tomando, né? Isso foi ficando guardado dentro do corpo dela, foi reprimindo, foi suprimindo essas dores até que o coração foi o último grito, né? E aí a gente sabe que o coração é um órgão de suma importância, é um órgão vital. Então, o adoecimento ele acontece do órgão de menor eleição para o órgão de maior eleição. Ou seja, quando chegou no coração, já chegou no caso mais grave do adoecimento. E a cura vai fazer o caminho contrário, certo? Normalmente é assim que procede o tratamento homeopático. Para que essa doença crônica possa ser curada, para que possa tratar corretamente, o médico deve diferenciar o quadro da doença para saber se o doente teve uma infecção venérea, resultante da luesis, né? Luesis é o miasma do luetismo. O tratamento deve ser dirigido a ela, ou uma infecção com gonorreia condilomatosa, ou seja, um miasma da psoríase. Então, à medida que a gente vai... E daí, Márcio, a grande importância da pessoa que nos procura para o tratamento homeopático, ela abrir o jogo. Porque às vezes tem gente que esconde as informações. E aí, muitas vezes, a gente ouve falar, mas homeopatia é efeito demorado, não sei o quê. É porque a pessoa não abriu o jogo com o homeopata e o homeopata baseou a partir do que ela falou. Porque lá no médico, lá na homeopatia, a pessoa vai lá, o médico pede 1 quilo de exame. A partir daqueles exames é que ele vai identificar o adoecimento da pessoa e vai tratar no sentido de suprimir os sintomas que ela está apresentando. Aqui na homeopatia o caminho é o contrário. Aqui a gente não tem nenhum exame, aqui é a energia da pessoa que vai ser tratada com a nossa energia em intercâmbio, a nossa intuição, a nossa sensibilidade, mas tudo isso só se coloca em ação a partir das informações que a pessoa nos traz. Então, quanto mais informação a pessoa puder trazer para o homeopata, quanto mais detalhe ela puder trazer, melhor vai ser
o escaneamento que ele vai fazer da vida da pessoa como um todo, e a partir daí ele conseguir identificar qual miasma que ela está vibrando, e melhor do que isso, conseguir identificar qual é o melhor remédio para a pessoa naquele momento. Tá bom? Então, Márcio, quem trouxe essa ideia dos miasmas foi o Dr. Hahnemann, lá 200 anos passados. Então, ele trouxe os 3 miasmas básicos, né? Que é a psoara, a gonorreia e a sífilis, né? A doença da psoara é a sarna, a gonorreia é a doença do... Nossa, fugiu o nome do miasma agora. Cicose, e o sifilinismo, que é o miasma do sifilinismo, a doença dele é a sífilis. Então, em ordem de doença é sarna, gonorreia, sífilis. Ordem do miasma, psoara, cicose e sifilinismo, ou luetismo. Então, isso foi o que o Hahnemann trouxe. Aí depois o Kate nos trouxe o tuberculinismo e o cancerinismo. E mais atualmente a gente tem o aiditismo e o DGO, né? Então, essa visão de miasma que eu estou trazendo aqui é uma visão, uma discussão, né, de diferentes autores. Eu não estou trazendo apenas do Hahnemann, porque o Hahnemann seria só os 3 primeiros, né? E o Kent, os 2 outros. E aí depois a gente tem os autores atuais, como Praful, Sankaran, o José do Egito, que são homeopatas renomados da atualidade, que vivendo na atualidade trouxeram os outros miasmas, que é o miasma do aiditismo e o DGO. Tá? As tendências fisiopatológicas miasmáticas dominantes: hiperfunção, hipersensibilidade, alternância, parasitose, dermatose, plurindo, processos reversíveis caracterizam a psoara. A perversão de função, desequilíbrio hidroiônico, sensibilidade à umidade, reações celulares neoformativas caracterizam a cicose. A tendência à destruição, ulcerações, hipossensibilidade e transtorno irreversíveis caracterizam o luetismo. Então, aqui fazendo uma geral, né, sobre as tendências fisiopatológicas de cada um desses 3 miasmas. Lembrando que a psoara, que é o plurido, né, o sintoma básico dela é o plurido. A cicose, o sintoma básico dela são as neoformações, ou seja, as verrugas, né, os caroços benignos que vão aparecendo. E o luetismo, a função básica dele é a destruição. Então, a gente tem isso numa sequência de cometimentos. A gente tem plurido, neoformações e destruição, que são os 3 básicos. Aí depois a gente tem o tuberculinismo, que é o 4º miasma, né, trazido pelo Kent, estudado bem posterior. Ele possui todos os requisitos de cronicidade dos outros miasmas ditos fundamentais. Sobretudo, traduz o estágio ao modo reacional evolutivo que lhe é exclusivo ou próprio. Então, o que isto significa? Significa que o tuberculinismo está ligado a um fator melancólico, a um fator mais mental, de tristeza, de depressão. Portanto, ele está ligado muito a questões direcionadas ao pulmão, né? Todos os adoecimentos que têm uma ligação pelo pulmão ou através do pulmão fazem parte do tuberculinismo, na sua maioria das vezes.
a sequência mental nos estados miasmáticos, a sequência que marca os fenômenos funcionais e lesionais em nível somático, alterações mentais progressivas, caracterizam diferentes estados miasmáticos. A psora provoca alterações primárias do ego. Como diz você, né, Márcio? O ego é excelente funcionário e péssimo patrão, né? Então, o ego está ligado, né? Essas alterações do ego estão ligadas à psora, que é a primeira doença, ou seja, a sarna. E olha que interessante, né? O ego mexe muito com a nossa aparência, né? Com o nosso jeitão de chegar, né? E a psora, o que a psora faz? Ela está ligada muito também à nossa aparência, porque é a pele. E a pele, ela é ponto de contato, né? Tanto é que muitas vezes a gente tem pessoas que adoram abraçar, adoram tocar, no meu caso, né? Eu sou bem sinestésico, adoro tocar, pegar. E já existem pessoas que são bem distantes, né? Isso tem a ver muito com a questão desse miasma da psora, tá? E ele também está ligado à questão da ansiedade. Hoje em dia, nós temos muitos, mas muitos casos de ansiedade. Sei lá, vou trazer um dado aqui, mas que ele não é oficial. É só, assim, uma noção para a gente ter uma noção do fato, né? Hoje em dia, em torno de 70% da população está ansiosa. Por quê? Nós estamos vivendo um mundo muito automatizado, né? É tudo muito rápido, é tudo muito veloz. Então, veja aqui, o Márcio conectou aí na rede social, né? Eu atrasei uns minutinhos para poder estar chegando, eu estava em atendimento, mas assim que eu cliquei o botão aqui, né, eu já me linkei ao Márcio. Isso, antigamente, para eu poder falar com o Márcio, eu tinha que ir para a fila do orelhão, tinha que comprar ficha, aí ligava, a ligação caía. Muito antes disso era o telégrafo, e muito antes do telégrafo era no grito, né? Ou seja, os meios de comunicação eram muito precários. Hoje em dia está muito assim, está na ponta do nosso dedo, na palma da nossa mão, rapidinho, velozmente a gente consegue isso. Isso gera em nós um aceleramento. E esse aceleramento faz com que a gente fique cada vez mais ansioso. Sem falar que tem uma contrapartida aí da psicologia que diz que a ansiedade é para quem vive no futuro, né? A melancolia, a tristeza, para quem vive no passado. E que a gente precisa viver no momento presente. Então, nós estamos vivendo esse momento presente de uma forma muito acelerada em função da tecnologia. E há também pessoas que defendem o aceleramento do planeta, o aceleramento do cosmos, né? A mecânica cósmica está muito acelerada. Então, tudo isso gera essa ansiedade. E aí a pessoa vai no médico, vai no homeopata, vai no centro espírita, sei lá, vai para terapia, psicólogo, e não cura a ansiedade. Por quê? A ansiedade, ela está aqui no primeiro miasma, que é o miasma da psora. Então, acima da psora vem o quê? A psicose. Depois vem sifilinismo. Depois vem tuberculinismo. Depois vem cancerinismo, aiditismo, DGO. Aí o que acontece? A pessoa é uma pessoa muito ansiosa, o problema dela é ansiedade, está lá na psora. Só que, na verdade, essa pessoa, apesar de estar na ansiedade,
ela vibra no miasma do, suponhamos, aeditismo. Então, o que acontece? O adoecimento acontece de baixo para cima, da psoa ao DGO. A cura é de cima para baixo, ou seja, do DGO para a psoa. Então, para mim conseguir tratar a ansiedade dela, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir lá no aeditismo, para o cancerinismo, para o tuberculinismo, para o sifilinismo, para a psicose, para poder chegar na psoa. Então, tem um caminho a ser seguido. Só que o que acontece? Como ela está vibrando lá no tuberculinismo, e eu identifico que ela está vibrando no tuberculinismo, eu começo a tratar o tuberculinismo, eu não começo a tratar a ansiedade. Só que quando eu começo a tratar o tuberculinismo, automaticamente a ansiedade dela vai diminuindo. E a ansiedade dela vai desaparecer até que eu drene cada miasma. Vou fazer assim, ó, porque eu acho que fica melhor a visão, né? Ela está aqui no tuberculinismo, eu começo a drenar o tuberculinismo, depois eu vou passar para o cancerinismo, depois sifilinismo, depois cancerinismo, tuberculinismo, depois sifilinismo, depois psicose, depois psoa. A hora que eu chegar na psoa, a ansiedade dela está curada para o resto da vida dela. Certo? Então, por isso que quando a pessoa vai até o homeopata com ansiedade, o homeopata não vai tratar a ansiedade. Não vai. Porque ele vai abortar um monte de processo. Tá? Bom, a psicose, ela caracteriza pelas reações afetivas pervertidas, paradoxais e reações depressivas marcadas por melancolia. Afeta a memória, perverte os sentimentos e alimenta ideias fixas. Lógico, gente. Ontem aqui em Uberaba teve um assalto. Pertinho do Seva, Marcos. O LS Barato, o supermercado grande, não lembro se você chegou, se a gente chegou a passar lá ou aí lá. São três quarteirões acima do Seva, acima. E foi um assalto assim, bem, né? Parece que foi bem trágico, pelo menos foi bastante traumático para os funcionários, porque é um supermercado muito grande, tem muitos funcionários. Então o pessoal saiu correndo, pulando o muro, pulou o muro de escola, correu para dentro de restaurante, pedindo para poder fechar o restaurante, que era assalto. Parece que uma pessoa foi baleada. Então, uma coisa foi assim, bem, como é que fala? Traumático, né? Então, lógico que todas aquelas pessoas ali, né, ficaram traumatizadas em função desse fato. Mas, porém, todavia, aqueles assaltantes, é bem possível que eles estejam vibrando numa psicose. Por quê? Pelo tipo de atitude deles, de chegar dando tiro, de chegar com atitudes pervertidas, com falta de emoção, né, com frieza, como que eu falo? Com sentimento pervertido mesmo, tá? Porque ele chega naquela frieza, dá tiro, mata, assalta, não está nem aí, né? Igual o atendimento que eu fiz agora antes da live, a pessoa passou por uma sessão de telão, e aí ela acessou um monte de informação de outras vidas, e o tempo inteiro ela falava, não estou nem aí, estou nem aí, estou nem aí. Então é mais ou menos assim, os assaltantes é assim, não estão nem aí. Por quê? Porque eles estão vibrando num processo de psicose muito grande, muito acentuado. Se ele não estiver vibrando, se esse não for o miasma que está predominando na vida dele, naquele momento do assalto ele foi bem psicótico. Por quê? Porque ele perverteu as suas emoções, perverteu as suas reações afetivas, né?
Porque todos nós, seres humanos, querendo ou não querendo, a gente é, de uma certa forma, afetivo, amoroso. Por mais rude que você seja, por mais ruim, mas sempre a gente tem um momento de demonstrar afetividade. E naquele momento ali do assalto, foi um momento completamente psicótico, porque não teve nada disso. Não existe manifestação de amorosidade. Muito pelo contrário. Existe uma manifestação muito intensa de perversão mesmo, de sacanear, de judiar, de espancar, de matar. Isso é um fato, é uma característica da psicose. Tá? E também quando a pessoa está naquele quadro de muita melancolia, muita angústia, depressão, pode ser um momento em que ela está vibrando nessa psicose. Ou, de repente, a pessoa chega para a gente e fala assim, olha, acontece uma coisa que até hoje médico nenhum me explicou. Vai chegando ali por volta de 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, vai me baixando um sono, vai me baixando uma angústia, uma depressão, uma melancolia, que eu não consigo entender o que acontece. Nesse momento do dia, normalmente essa pessoa, nesse momento do dia, faz contato ou se permite vibrar nesse processo de psicose. Ela permite, ela deixa vibracionalmente, ela deixa que essa psicose se manifeste, tá? E aí isso vai trazer muita melancolia, vai trazer muita tristeza, ela fica assim, ai, que coisa ruim que eu estou sentindo. É porque ela se permitiu vibracionalmente que a psicose pudesse falar mais alto, tá? O luetismo abrange variados distúrbios do intelecto que culminam em reações agressivo-destrutivas contra si mesmo e contra os outros. Afeta a inteligência. Então, o luetismo também é um miasma de agressividade. Lá no momento do assalto, né, o ato de fazer o assalto, ele é um ato muito luético, tá? É de muito luetismo, tá? Mas as reações que a pessoa vai ter, que o assaltante está tendo naquele momento, também tem a ver com psicose. Certinho? As eliminações orgânicas como condições de melhora miasmática. Então, tipo assim, você está tratando a pessoa e ela vai chegar para você e vai falar assim, olha, depois do tratamento, eu percebi que aconteceu isso. Então, quais são essas eliminações? A pessoa que está vibrando no quadro psórico, ela vai seguir alívio após eliminações fisiológicas de um modo geral. Então, de repente, a pessoa, depois que defeca, ela sente melhor no quadro, depois que urina, depois que ela tem uma crise de alergia, que escorre o nariz, uma crise de sinusite, uma crise de rinite. Então, são eliminações fisiológicas. Ou então, de repente, eu melhorei, eu estava assim, eu melhorei depois que eu transpirei muito, me deu uma crise de suor, transpirei, parece que eu ia dessorar. Aí depois disso melhorei. Então, é uma descrição, né, de uma melhora miasmática do quadro da pessoa. No quadro psicótico, a melhora vai acontecer quando? Né? Ou quando ocorre um equilíbrio relativo, através de excreções patológicas e pelo aparecimento de formações verrucosas. Então, tipo, a pessoa fala para você, olha, o sintoma melhorou depois que vazou um monte de pus aqui da ferida. Olha, o sintoma melhorou depois que eu tive uma diarreia, e aí nessa diarreia eu eliminei muito catarro, eu eliminei muita secreção. Olha, melhorou depois que eu eliminei um monte de catarro pelo pênis, um monte de catarro pela vagina. Eu fiquei assustado, eu não entendi o que é que estava acontecendo, mas isso aconteceu. E aí depois disso melhorou. O que é isso? Psicose, é um quadro psicótico que está melhorando a partir dessas
excreções patológicas, tá? O estado luético ou sifilínico, a estabilização aparente ocorre pelas excreções patológicas e pelo aparecimento de ulcerações cutâneas e mucosas. Então, o luetismo, né, já é um quadro mais complexo, e aí você pode melhorar pela eliminação dessas excreções patológicas ou porque apareceu ferida. Então, tipo assim, olha, apareceu uma ferida no meu braço, aí meus sintomas melhoraram. Apareceu uma ferida na minha boca, e aí os sintomas melhoraram. Apareceu uma ferida no meu nariz, e aí os sintomas melhoraram. Isso é um quadro de melhoria miasmática do luetismo. E aí, Márcio, em relação ao quadro do aiditismo, né? O aiditismo, miasma do aiditismo. Vivinha, quem acordou? É a Liz. Boas-vindas para o Araújo Quem Luiz acordou, Márcio? Bem-vindo, Gilberto Araújo 65. Oi, Liz, e aí? Olha lá, fala oi pro Márcio. Bom dia, tudo bem? E aí? Acorda Eu aí. tenho que acordar e marcar presença, Márcio. Aí, bem-vinda, Liz. É minha linda. Dá tchau lá pro Gilberto, primo, lá em Natal. Fala assim, tchau, Gilberto. Eu sei que você está aí. Fala. Bom, o Márcio, então, o aiditismo, a vibração dele é a doença AIDS, né? E aí, o que essa doença faz? O que esse miasma faz? Ele baixa a imunidade da pessoa. Então, tudo aquilo que joga a imunidade da pessoa lá para baixo, né, é um quadro de vibração do aiditismo. O aiditismo e DGO são miasmas descritos recentemente pelos homeopatas de renome recente, mas que não tem muita coisa para estar falando como temos nos outros, porque são miasmas mais recentes e ainda não escreveram, não tem biografia, né? Muito ampla deles. Então, o que a gente precisa deixar claro aqui que o aiditismo é um quadro de miasma bastante complexo, não é fácil estar tratando o DGO, não é fácil estar tratando o aiditismo, são fáceis, né? Hoje em dia, nesse quadro que nós nos encontramos, nós temos uma mesclagem de todos esses miasmas acontecendo e a gente precisa ficar muito atento para poder ver e descobrir. E o miasma do aiditismo, assim como o miasma do DGO, você vai descobrir, você vai perceber que a pessoa está vibrando ele mais pelas doenças que ela apresenta. Certo? Então, por exemplo, uma pessoa que teve uma vida, e aí assim, uma certa análise do conjunto que você faz. Uma pessoa que teve uma vida muito promíscua, né? E que agora está com quadro de pneumonia recidiva, então você já sabe que isso aí está vibrando no quadro de aiditismo, é muito característico de aiditismo. Por quê? O aiditismo baixa a imunidade da pessoa e o pulmão tem muito a ver com imunidade, e a pessoa está rescindindo aquele adoecimento. Então, se ela não estiver contaminada pelo vírus, ela vai estar vibrando nesse miasma. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que tratar baixando, né? Você tem que começar lá vibrando no aiditismo, tratando o aiditismo, e ir descendo até drenar todos os miasmas e levar a pessoa para uma vida mais saudável. A mesma coisa o DGO, né?
O DGO são as doenças degenerativas, destrutivas. Então, a ELA, a esclerose lateral amiotrófica, esclerose lateral amiotrófica, eu sempre esqueço o significado do ELA, o mal de Parkinson e mal de Alzheimer, que estão ligados a esse miasma do DGO. São doenças muito sérias, né? É um miasma muito sério, muito complexo, e que para a gente tratar isso, a gente precisa tomar muitíssimo cuidado. E normalmente o que eu faço, né, quando eu recebo pessoas nesse quadro? Nós não prometemos cura, não podemos prometer cura, né? Ainda mais eu que estou muito ligado a essa questão espiritual, é complicado. Mas você pode levar a pessoa à cura desde que você faça todo esse caminho de ir drenando miasma por miasma até conseguir drenar a psora. Normalmente, quando você drena todos esses miasmas, ao final da drenagem, a pessoa já obteve a cura. Normalmente, quando você drena o miasma em que ela está vibrando, aí, automaticamente, você já viu uma melhora muito grande da pessoa. Tá? Então, Márcio, eu vou trazer alguns exemplos, né, de tratamento miasmático, né, que a gente obteve sucesso. Eu já falei, acho que eu já falei na live passada, do senhor que chegou com mal de Alzheimer, que a família tinha proibido ele de dirigir, inclusive, porque ele não tinha a menor noção onde é que estava, né? Era um quadro de mal de Alzheimer bastante avançado. E com o tratamento homeopático, conseguimos ajudá-lo a chegar a recobrar a consciência, recobrar movimentos, recobrar a coordenação total do corpo, da mente, do espírito. Ele voltou a dirigir sozinho, ele voltou a operar a conta bancária, porque ele era um fazendeiro, voltou a operar a conta bancária, voltou a ordenar as atividades da fazenda, a ordenar os funcionários. E aí, depois de um certo tempo de melhoria, ele desapareceu, então a gente não tem notícias atuais dele. Antes da pandemia, ele já desapareceu, já tinha acho que uns 2 anos antes da pandemia, ele desapareceu e depois disso não tivemos notícia. Temos um caso de AIDS comprovado através de exame, tudo, que a pessoa estava num quadro, eu não sei falar agora, me perdoem, mas eu não sei falar as taxas, né? Ela estava com as taxas tudo muito altas em relação à AIDS. Era um quadro assim, bem delicado, né? Então ela chegou para a gente bastante debilitada fisicamente,
emocionalmente, tudo que você possa imaginar. Era um quadro assim, de um vitimismo profundo. A impressão que eu tinha, essa é uma mulher, tá? A impressão que eu tinha é de que ela estava marcada para morrer. Ela iria morrer. Isso é o que estava na cabeça dela. Ela iria morrer, era questão de dia, questão de hora e tal. E nós começamos um tratamento com ela, isso já tem uns 10 anos, mais ou menos. Foi lá na outra casa espírita que a gente trabalhava. A gente foi trabalhando, drenando os miasmas dela, e foi assim, surpreso o resultado do tratamento. Questão de 30, 40 dias depois, aquela pessoa que era um palitinho já começou assim a encorpar, já melhorou a sua mente, a sua cabeça, a sua forma de ser, inclusive virou trabalhadora da casa, né? E, lógico, respeitando as limitações de atividade, mas ela sempre estava ali assim, no sentido de orientar as pessoas, nada de serviço pesado, nada de, tipo assim, trabalhar na cozinha para servir comida, para fazer comida, porque corria risco de corte com a faca, entendeu? Então, ela estava ali sempre com uma coisa mais leve, orientando as pessoas, acolhendo, ajudando, que não tinha nenhum risco de contaminação. Na equipe, ela não foi falado para a equipe que ela era portadora do HIV, né? Mas a gente orientou muito ela, era uma pessoa muito consciente, ela sabia muito bem o que ela podia fazer, o que não podia fazer. Então, assim, a gente chamou ela e falou assim, a gente não vai expor você perante a equipe, a gente vai confiar em você no sentido de você estar tomando os cuidados necessários. Então, ela sempre usava luva, sabe? Estava ali sempre, ajudou a gente muito tempo. E aí o que acontece? Quando ela voltou ao médico, não me lembro agora se 6 meses depois de início do tratamento, ou 3 meses, que ela voltou ao médico, as taxas dela que estavam lá em cima, né, fez isso, estava lá embaixo. Aí o médico falou para ela assim, você tomou o coquetel direitinho? Ela falou assim, tomei. Ele falou assim, nossa, mas dessa vez agora as suas taxas baixaram muito rapidamente, baixou demais da conta. Que maravilha, e que não sei o quê. Ela não teve coragem de falar para o médico que ela estava fazendo um tratamento espiritual, que ela estava fazendo também um tratamento homeopático, tá? Ela não teve coragem, mas ela ficou muito feliz, né? E falou para o médico, falou assim, ai, que bênção que o remédio está fazendo efeito. Mas só que quando ela chegou para nós, ela já estava acometida pela AIDS, já a questão de 4 anos, me parece. Acho que eram 4 anos. E nesses 4 anos de tratamento lá, com o coquetel, com os medicamentos médicos, ela não conseguia baixar as taxas. E ela ia se defiando. E a partir do tratamento homeopático, além dela fazer assim, jogar as taxas lá embaixo, né, que era o que o médico mais queria, era fazer com que essas taxas descessem e a imunidade dela elevasse, ele não conseguia. Com a homeopatia, isso aconteceu em questão de poucos meses. E aí, abriu o apetite, ela voltou a comer, ela deu uma encorpada, ficou bonita, ficou jovem. O cabelo dela passou a ter um brilho, que o cabelo dela era um cabelo assim, fosco, caía muito, muito quebradiço. E aí, de repente, ela revitalizou o cabelo. As unhas dela eram unhas muito quebradiças, isso tudo depois que descobriu, né, o HIV. Eram unhas quebradiças, assim, cheia de... tem um nome que agora eu esqueci. As unhas que é cheia de risquinho. Na homeopatia tem um nome que a gente dá para isso. Aí as unhas dela foram voltando ao normal, né? Foram perdendo aquelas ondulações. E ela ficou saudável por muito tempo. E ela ficou conosco, acho que uns 2 ou 3 anos, não só tratando homeopaticamente, mas como também auxiliando na casa espírita, né? E aí, depois disso, ela estava muito bem, então, sei o que, arrumou um emprego
noturno, que ela tinha que trabalhar à noite, e aí ela deixou de trabalhar na casa espírita, depois abandonou o tratamento, e hoje também eu não tenho notícia dela. A última vez que eu tive notícia dela foi na pandemia, que uma pessoa amiga me procurou e a gente conversando, e eu lembrei que ele falou, nossa, tá ótimo, é outra pessoa, acabou, continuo fazendo acompanhamento, mas aquele quadro dela acabou, ela está praticamente curada da AIDS, né? Então, esses dois casos são dois casos que me vêm à mente agora, bastante expressivo, né? Em termos de um equilíbrio um equilíbrio emocional da pessoa. E tem um outro quadro bem assim inusitado, que é de um rapaz. Esse rapaz, 32 anos, ele homossexual, então ele mantinha relações sexuais, de 4 ou 5 relações sexuais por noite, parceiros diferentes, e assim que ele começou o tratamento na PR, né, na psicoterapia reencarnacionista e homeopatia, aí foi uma combinação das duas coisas, ele adquiriu um equilíbrio, um certo equilíbrio emocional, que ele deixou de ter parceiros. Então, uns 4 meses depois, ele virou para mim e falou assim, na reconsulta, ele virou para mim e falou assim, olha, eu preciso confessar para você algo que vai ser muito difícil, mas não vou te falar. E aí, ele pegou e falou para mim assim, olha, antes da terapia, eu mantinha 4, 5 parceiros noite, diferentes, a semana inteira. Então eu tinha uma necessidade muito grande, né, de fazer sexo, era uma coisa assim. E à medida que eu comecei a terapia, isso foi se apagando. E aí eu quero partilhar com você que hoje, né, nesses 4 meses de tratamento, eu estou 4 meses sem manter relações. Aí eu achei aquilo muito, assim, estranho, né? Gente, mas por que a terapia fez isso com ele, né? Aí eu perguntei para ele, você sabe me dizer o porquê, né? Ele virou para mim e falou assim, antes eu tinha um buraco emocional, eu tinha um vazio muito grande que me impulsionava a fazer isso. Porque naquele momento que eu estava buscando, eu buscava nos parceiros, eu buscava fora, eu não buscava dentro de mim. E a partir do momento que eu comecei a terapia e você começou a me prescrever os medicamentos, eu fui percebendo que eu estava me encontrando e eu comecei a observar melhor dentro de mim, eu comecei a me conhecer, eu fui me sentindo mais gente, eu fui me sentindo mais humano. Antes eu me sentia um animal. E hoje em dia o sexo não é falta para mim. Hoje em dia eu estou bem, eu estou inteiro, porque a homeopatia me deu esse equilíbrio. A homeopatia trabalhou a minha ansiedade, a homeopatia trabalhou o meu medo, trabalhou a minha insegurança, a terapia me ajudou nisso, naquilo. Então, quando a associação das duas terapias, né, a homeopatia e a psicoterapia, que ajudou essa pessoa a se reencontrar. Aí depois de um tempo, acho que alguns meses, 7, 8 meses de tratamento, ele abandonou, né, a terapia, porque ele não tinha condição mais de bancar, porque ele tinha perdido o emprego. Aí sumiu, nunca mais eu vi. Aí, o ano passado, em plena pandemia, né, eu fui ao Seva, num domingo de manhã, eu fui lá ao Seva para ver alguma questão. Do que eu estava saindo, eu estava trancando o portão, a pessoa chegou e falou assim, oh, eu te encontrei. Eu olhei assim na hora e eu não reconheci, né? Aí ele veio e me abraçou e tal. Aí eu pensei, que legal, né? Quando ele me abraçou, eu reconheci quem que era.
Aí eu peguei e falei o nome dele, falei, e aí, como que você está? Ele falou assim, olha, depois da terapia eu sou outra pessoa, eu arrumei um novo emprego, acabou aquela bandalheira que eu tinha, encontrei uma pessoa, um parceiro que me fez feliz, a gente casou, nós estamos muito bem, estamos vivendo uma vida equilibrada, emocionalmente, financeira, eu tenho uma gratidão muito grande por você, porque você me ajudou a encontrar esse caminho, não sei o quê. Foi emocionante o depoimento dele, sabe? Então, assim, eu não sei quanto tempo tem aí, Márcio, mas são esses exemplos que eu queria estar trazendo, né, como efeito positivo do tratamento da homeopatia, que ajuda a pessoa a se centrar, que ajuda a pessoa a se equilibrar, encontrar o seu eu, encontrar o seu eixo, né? Harmonizar os seus corpos e ela ser feliz, porque o que importa é isso, né? Não é porque você está com uma doença, entre aspas, grave, que você está determinado a morrer. Não é bem assim, né? Não é dessa forma. Então, a gente precisa ser mais, como que eu diria, ser mais enfático naquilo que a gente está fazendo e permitir que as forças revitalizadoras, as forças reenergizantes que nós temos dentro do nosso próprio ser possam vir, né? E fazer com que as coisas aconteçam a favor da nossa existência. O curso começa agora 7 de outubro, começa em outubro e termina em julho de 2023, com aulas quinzenais, né? Eu não sei se é na sexta-noite ou se é na segunda-noite. Deixa eu só ver aqui, já abri. Ah, sim, início 7/10 e o término 21/7. As aulas serão na sexta-feira, quinzenalmente, das 20 às 22 horas. E a modalidade híbrida, presencial e online, né? Para quem for fazer presencial, é lá no SEVA. E online é a plataforma do Skype, certo? O custo do curso é R$ 1.200 à vista, ou dividido em até 10 parcelas de 130. O certificado vai ser emitido pelo SEVA, né? É um curso livre, é uma certificação livre, e e esse curso, 50% da arrecadação desse curso vai ser destinada às obras do SEVA, tá? Eu sou homeopata, fiz a formação pela CONAON, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa. Foram 4 anos de formação, né, de curso, isso já há alguns anos passados, mais de 10 anos passados. E também, hoje, sou filiado ao CONAON, né, como homeopata, e estamos aí desenvolvendo esse trabalho desde a época que a gente iniciou o curso. Como eu sempre trabalhei na casa espírita, eu fui procurar o curso porque tinha uma necessidade muito grande de estar fazendo indicação medicamentosa homeopática e eu não era autorizado, porque não tinha o curso, né? E eu já era fitoterapeuta, já tinha feito curso de fitoterapia, daí a indicação homeopática. Aí eu fui fazer o curso e à medida que a gente começou a fazer o curso, alguns meses depois, eu já fui ganhando confiança, adquirindo confiança, e já comecei a fazer indicações medicamentosas, coisas mais simples, aqueles medicamentos que eu já tinha estudado e tal. E de lá para cá, foi um crescente. Hoje em dia, a homeopatia faz parte da minha vida. Eu tomo homeopatia regularmente, a minha família toma, e as pessoas
que estão em tratamentos do SEBRA também tomam. E é isso. Em linhas gerais, é isso. Qualquer detalhe pode estar me chamando via WhatsApp, né? Do 34998246300. Beleza? Valdo, valeu, gratidão pela sua disponibilidade para mais uma live. Gratidão ao pessoal que participou. Tenham todos um bom dia. Valdo, um abraço ao pessoal aí de Uberaba, família. E ao pessoal que apareceu. Um ótimo dia. Até a próxima oportunidade. Até a terça-feira, Valdo. Grande abraço. Até, gratidão. Até mais. Um abraço. Amém. Tchau, tchau.